Calma, Gerson. Não fique reativo. Se tem uma coisa que yoga nos ensina, é que nós devemos assimilar as nossas experiências, observando-as, e não de um modo reativo. E por que eu estou falando isso? Porque o tema de hoje é um tema que suscita muita reatividade, porque lida com hábitos que estão muito arraigados em nós. Desde o primeiro dia de vida, nós começamos a nos alimentar a partir de via oral, até então no ventre materno, nós recebemos alimentação pelo cordão umbilical, diretamente na nossa circulação. Mas desde o primeiro dia de vida, começamos a aprender a buscar alimento. E nós somos ensinados, muitas vezes, os nossos hábitos não são escolhidos por nós até um certo ponto, mas são aprendidos em função, principalmente, de várias influências familiares, culturais. E nós, muitas vezes, acabamos, criando muita resistência em repensar hábitos alimentares. Mas quando falamos de uma consciência que vai se expandindo, isso deveria suscitar em nós algumas reflexões. E o que eu vou falar aqui não está no âmbito de julgamento de quem tem hábitos diferentes dos meus ou daqueles que eu estou aqui ou estarei defendendo. É só trazer uma nova perspectiva. Procure refletir. Não tenha esse receio ou não fique apenas reagindo, sempre tentando se defender de algo sem que sequer você esteja sendo atacado ou atacada. O que eu estou falando aqui é como a gente pode pensar a nossa alimentação para reduzirmos vários dos nossos grandes problemas contemporâneos, problemas ambientais, problemas éticos, na nossa relação também com os animais e até conosco mesmos. Então, a questão da alimentação é muito importante lembrar que é um dos fatores que mais gera impacto ambiental, porque todos nos alimentamos todos os dias e de onde vem aquilo que comemos. Então, primeiro, a gente pode lembrar que talvez o que mais produza dano ambiental seja exatamente a pecuária extensiva. É claro que toda forma de manejo, seja agrícola, seja pecuária, gera um impacto. Mas a pecuária extensiva gera muito mais impacto. Só para aqui traçar alguns dados, algumas informações interessantes. A maior parte do arco do desmatamento em toda a Amazônia, e não só na Amazônia, mas é gerada pela pecuária extensiva. Nós temos uma área gigantesca em nosso país dedicada ao rebanho bovino. Nós temos um rebanho bovino maior quantidade de bovinos no nosso país do que de pessoas, do que seres humanos. E nós somos o maior rebanho bovino do mundo, temos o maior rebanho bovino do mundo, certo? Então isso gera um impacto enorme. Aí você vai falar, bom, mas a produção agrícola também. E as grandes fazendas que produzem soja, por exemplo. Sim, a soja pode ser até citada como o segundo fator que mais gera impacto ambiental no Brasil, mas é bom lembrar que essa soja que está sendo produzida aqui hoje não é majoritariamente destinada a alimentar pessoas e muito menos brasileiros. A maior parte dessa soja é para exportação, a maior parte da soja que vai para exportação vai para alimentar animais, inclusive animais que estão ali sendo alimentados para depois serem sacrificados e servirem de alimento também. Então, um outro grande problema da produção de carne, dos recursos que vêm de origem animal para a nossa alimentação, é que você acaba tendo um impacto duplo para produzir a comida para esse animal e para manter o próprio animal também, de acordo com as suas outras demandas, inclusive demandas de território, principalmente quando se trata da pecuária extensiva. E esses animais, para serem, de certa forma, mantidos ali, eles também consomem muito, por exemplo, dos próprios recursos hídricos. A gente pode dar um exemplo. Se você quiser produzir 1 quilo de carne bovina, você tem que gastar, em média, 15 mil litros. Em média, tá? Para produzir 1 quilo de carne de frango, você tem que gastar, em média, 4,3 mil litros. Mas para produzir 1 quilo de alguns produtos vegetais, grãos, por exemplo, que podem ter um grande valor proteico também, você gasta cerca de 325 litros por quilo. Ou seja,
Quando você pensa nesse consumo de recursos hídricos, a quantidade gasta para prover de carne, né, boa parte da população, é muito grande. O impacto é gigantesco. Os pastos também degradam muito o meio ambiente. Depois de usar muito aquela área, inclusive alguns latifundiários costumam buscar expandir os seus territórios, porque alguns desses territórios já estão até ficando inviabilizados, né, para a manutenção do rebanho ali, consumindo o pasto. Então isso gera também a expansão e o desmatamento cada vez maior. Tá? Poucos fazem o que fez o Sebastião Salgado e sua esposa, de pegar uma área já degradada, né, exatamente pela pecuária, e reflorestar essa área. É uma coisa que deveria estar sendo mais feita. E eu cito aqui, inclusive, com elogios, um colega nosso, o Oberon, que está agora fazendo isso num terreno lá em Minas Gerais. Aliás, eu vou indicar aqui o livro do Oberon, que é o livro Vegan Yoga. Também indico o documentário que ele fez, o Muco, né, onde ele fala muito dessas questões e vai muito além do que eu posso falar aqui num vídeo breve, tá? E outra coisa que ele fala que também gera um impacto ambiental enorme é a pesca comercial. Uma pesca comercial com rede, com grandes barcos, isso gera digamos, uma degradação, né? Uma predação na própria, digamos, vida marinha, que é de enormes proporções, tá? Mas se não bastasse a questão do impacto ambiental, a gente também pode refletir um pouco sobre a condição animal. Então, sabemos que hoje nos matadouros de todo o mundo, estima-se que cerca de 70 bilhões de animais sejam abatidos por ano, tá? Isso sem contar aquilo que não está contabilizado, como eu falei, essa pesca e tudo mais. 70 bilhões por ano. E o problema não é só o abate, o problema também é todo o manejo. O que se faz com esses animais, desde que nascem até o momento do abate? Como são tratados? São sistematicamente torturados muitas vezes, confinados, às vezes em gaiolas que mal cabem o próprio corpo deles, tá? Basta a gente refletir um pouco sobre como é produzido o baby beef, como é produzido o foie de gras, aquele patê de fígado de ganso. São métodos extremamente cruéis. Então, eu particularmente começo a sentir que a minha consciência me perturba quando algum hábito que eu tenho de consumo engendra tanto sofrimento. Tá? Então, é uma questão de desenvolver um pouco de empatia, e a empatia a gente não só tem ela em relação a outros seres humanos, mas conforme vamos expandindo essa nossa consciência em relação a outros seres sencientes. E aí você pode me perguntar, mas o que é senciência? Senciência é a capacidade de sofrer, de sentir prazer, né, de sentir, de buscar, né, também esse prazer ou evitar o sofrimento, que de um modo geral os animais têm, tá? Aí você pode me perguntar, mas os vegetais não têm? Bom, até onde os estudos indicam, vegetais podem também gerar reações fisiológicas a situações que estejam gerando para esses próprios vegetais algum prejuízo, tá? Mas não há um suporte, digamos assim, de conhecimento científico para alegar que os vegetais tenham esse nível de sofrimento como os animais, que isso está relacionado a um sistema nervoso desenvolvido, a uma capacidade de reagir motoramente, inclusive, a isso que pode gerar dano, né? Então, a intensidade da dor também tem uma relação com o aspecto motor, que é a forma como a gente tende a reagir a isso, mas não vou entrar nesse mérito, porque a questão que eu coloco de volta é a seguinte: se a gente começar a perceber que os vegetais também têm alguma forma de sofrimento, então isso não deveria ser usado por nós para justificar que nós possamos continuar engendrando sofrimento a animais, mas sim para repensar também a nossa relação com os vegetais, não deixando de consumi-los porque seria impossível para nós, mas mudando o modo como isso é feito. Também podemos tratar as plantas com respeito até onde isso é possível, tá? E aí, a gente vai para uma última parte dessa apresentação, onde podemos questionar os aspectos nutricionais, né? Mas, professor, você fala então uma alimentação estritamente vegetariana?
Eu basicamente defendo que essa pode ser uma das melhores alternativas no que diz respeito a opções alimentares por questões éticas, principalmente. Mas, e a questão nutricional? A pessoa não vai desenvolver carências nutricionais? Como fica o aporte proteico? Como ficam certas vitaminas como a B12? Como ficam certos minerais como cálcio e ferro? Não precisa de laticínios para ter aporte de cálcio? Então não dá tempo de eu responder todas essas questões aqui, mas eu indico um outro livro. Esse livro aqui é de um médico, tá? Bem interessante, Vegetarianismo, Certo e Ciência, é do Júlio César Costa Navarro, editora Laude. É um livro muito bom porque, mesmo não sendo tão atual, ele já traz muitos, mais de cerca de 2.000 citações, referências de estudos que procuraram investigar alguma coisa relacionada a vegetarianismo e saúde, tá? E nutrição. E daí desfaz o mito do cálcio, né? Você, por exemplo, vai tomar um leite de amêndoa, ele costuma ter, por litro, o dobro da quantidade de cálcio do que o leite de vaca, só para citar um exemplo. Questão de proteína, você consegue um excelente aporte proteico combinando leguminosas e cereais, tá? Além de outras também, outros alimentos de origem vegetal que também são muito ricos em proteína. A questão do ferro, bom, a gente sabe que o aporte de ferro de vários vegetais de folhas verdes escuras também é muito bom. A questão que mais a gente pode aqui salientar, que exige alguma atenção maior, é a da vitamina B12 para pessoas que têm uma dieta estritamente vegetariana. Mas havendo problemas nesse sentido, aí você pode também recorrer à suplementação, tá? Enfim, então a gente pode desfazer vários desses mitos e eu proponho aqui que fique esta reflexão. Não estou aqui desqualificando ninguém, julgando por seus hábitos alimentares. Mas estou propondo, será que não dá para a gente repensar algumas coisas? Se não mudar radicalmente, começar a mudar algumas coisas nesses hábitos? Então, isso que eu deixo aqui hoje como reflexão do dia, num vídeo um pouco mais longo do que os que eu tenho feito aqui. Agradeço a sua atenção se ficou até aqui. Namastê. Se gostou, dá um like. Se não gostou, faz um comentário, faz uma pergunta, faz uma crítica. A gente pode responder isso de maneira civilizada através de um diálogo, e é sempre bom o diálogo quando ele é feito com civilidade e com respeito.